Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui mais uma vez nessa live que nós fazemos todas as terças, às 21 horas. Estamos estudando esse livro maravilhoso, Fundamentos do Lar Cristão. Nós somos da Igreja Central de Vila São Jorge Santos, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós temos irmãs e irmãos de vários estados do Brasil. E hoje nós temos mais uma participação especial aqui, que é o pastor Vinícius. É, Nós agora iremos fazer uma oração e depois eu apresento mais uma vez o pastor Vinícius. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado por mais um dia que o Senhor nos deu, que é um dia a menos para que Jesus volte e nos leve desse mundo, Senhor. Pai amado, nesse momento nós queremos colocar nossa vida nas tuas mãos e pedir que o Espírito Santo nos ajude a compreender que iremos estudar, mas principalmente viver. Da mesma maneira, o seu amor e a sua bondade possam alcançar todos os nossos amigos que irão ver essa live depois. E seja com o pastor Vinícius, com todos nós, tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, pastor, tudo bem? Boa noite, tudo bem com você? Tudo ótimo. Pastor Vinícius, ele é pastor do distrito de Prados. É isso, pastor? Isso mesmo. Isso, da Associação Paulista Sudeste, a nossa associação. E hoje ele está aqui conosco e vai fazer um resumo desse capítulo. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Que Deus te abençoe e te use, pastor. Muito obrigada, viu, Amém. por estar aqui conosco. Eu, eu que agradeço. Uma boa noite a todos. Boa noite àqueles que estão aqui conectados conosco através do Zoom, aqueles que estão nos assistindo aí através do Facebook. E é uma alegria a gente poder compartilhar sobre esse assunto, sobre esse tema, sobre esse livro que para mim é muito interessante. Se você não conhece, eu vou mostrar aqui mais uma vez. Fundamentos do Lar Cristão. E o subtítulo dele é Você pode ser mais feliz em família. E eu vou dizer que isso pode ser uma dificuldade para alguns, ao passo que é algo muito valioso para todos nós. A gente vai estudar hoje juntos aqui o capítulo 20, que é o capítulo que fala um pouquinho sobre responsabilidades da mãe. Eu vou dizer para você Pastor, que... só um Oi. minuto. É porque o seu livro é diferente do nosso. Uhum. Vou falar para as meninas, porque você falou 20, alguns já olharam assim. O seu é o 20, mas o nosso é o 26. É isso. Vocês estão com qual... Posso ver de novo? A sua versão é aquele da capa Peraí, branca não, com só um vinho. minutinho. Peraí. O nosso é o 27, pastor. É aquele Ó, capa branca com vinho, né? isso, Isso, sei qual que é. isso. Perfeito, tem um pouquinho diferente aí. Ó, a Valdinete está mostrando é igual ao meu. Então é o capítulo 20 aí, para quem está com essa edição. Aquela edição é um Isso. pouquinho diferente, mas o título dele é Responsabilidades da Mãe. E aqui eu já vou dizer para você, se tem uma coisa que eu nunca vou poder ser na minha vida é esse negócio chamado mãe. E isso é muito interessante. Por mais que eu tente, que eu queira, que eu goste, eu não vou conseguir. E é algo muito legal da gente poder conversar, poder aprender juntos, porque isso me traz talvez uma perspectiva diferente. Porque se nós tivéssemos aqui, né, uma mãe falando, sem dúvida alguma, ela ia falar sobre os seus desafios, sobre as suas lutas, ao passo que eu consigo trazer uma visão um pouco diferente, também lembrando da responsabilidade que o próprio Deus traz para as mães da nossa realidade. Eu gosto muito de falar sobre família, é um tema que eu gosto de estudar bastante. Eu gosto bastante de falar sobre gerações e é muito comum a gente ver aí alguns atritos, algumas dificuldades com as mamães, né? Com as mães, principalmente por parte dos filhos. E se você é sogra, então, né? Esse é o jargão clássico aqui do nosso Brasil. Infelizmente, é algo que para mim não faz muito sentido, mas é algo que faz parte aí da realidade brasileira. Mas quando se fala sobre as responsabilidades da mãe, primeira relação que a gente precisa pensar aqui, e a gente precisa ver que o texto vai falar um pouquinho sobre a gente, é a relação da dinâmica daquele que fica em casa e daquele que sai de casa, e também das responsabilidades do lar. Durante muitos anos, principalmente pelo fato das mulheres não trabalharem de forma externa, isso era algo que ficou confiado quase totalmente às mulheres. Nós hoje vivemos numa sociedade a qual isso não se aplica mais. Principalmente porque grande parte, se não todas as mulheres, elas não só querem, como também precisam trabalhar no ambiente externo aí em relação às atividades, né, financeiras para poder literalmente pagar as contas. E com isso
fica aí uma grande preocupação em relação às atividades do lar. Aqui eu posso, já disse claramente que eu nunca vou ser mãe, mas quando a gente fala aí de casamento, de família, eu posso falar aqui como marido. E é claro que aqui o próprio texto vai dizer sobre isso, de que a mulher ela precisa ocupar a posição que Deus originalmente lhe confiou. E esta posição, ela vem lá do Éden. Quando Deus cria Eva a partir de Adão, a Bíblia diz que ele cria, isso lá em Gênesis capítulo 2 e Gênesis capítulo 3, Deus cria uma auxiliadora que lhe seria idônea. Essa é a expressão bíblica. Alguém que seria considerado como igual. Ele não tem uma diferenciação entre um ser mais importante, um ser mais influente, um ser mais valioso do que o outro. Pelo contrário, até o texto vai dizer para nós que a responsabilidade que as mulheres têm como mãe, principalmente, ela é algo que até mesmo os anjos consideram como algo muito sagrado, muito valioso. Agora, um dos conselhos que a Bíblia diz pra gente, que o texto que nós estamos estudando traz, e é muito valioso para os dias de hoje. Mamães, esposas e mães, não se deve sacrificar sua força e permitir que suas capacidades fiquem inativas e se tornem uma total dependente do esposo. Tem uma frase no texto aqui, bem no primeiro parágrafo, ali no segundo parágrafo, diz assim, ó, sua individualidade não pode se ocultar na dele, do esposo. E aqui podemos incluir também, não pode se ocultar na dos filhos. Eu sei que ser mãe é uma responsabilidade muito grande. Eu já disse, não compartilho disso. Mas um conselho que há de ser muito valioso de se ouvir. Não se pode deixar de ser mulher para ser somente mãe. Não pode se deixar de ser pessoa para ser somente mãe. Isso é algo muito valioso, porque, é claro, vocês, aquelas que me ouvem aqui, que são mães, sem dúvida alguma, desejam e vão fazer de tudo, com todas as forças e recursos, para que os seus filhos sejam abençoados, para que os seus filhos tenham o melhor que você pode oferecer. Mas é muito comum, e dentro do campo da psicologia, da terapia familiar, a gente falar sobre mães que têm dificuldades quando os filhos vão embora de casa. Você conhece a expressão, é o síndrome do ninho vazio. Por que esse é uma das relações mais presentes hoje na relação feminina, materna? Porque ela se esquece de ser como pessoa para se entregar totalmente à maternidade. E isso pode ser um problema muito grande até mesmo para a vida conjugal, porque ali espera-se também que há uma esposa. A mãe, a Bíblia diz pra gente, é sem dúvida um dos melhores e mais importantes exemplos do que é o amor de Deus pra gente. No texto que a gente estudou, se você teve a oportunidade de ler, depois se você não teve, dá uma lidinha. Tem uma expressão ali que fala que a mãe é a rainha do lar. E eu gostei muito, porque ela diz assim, ó, está no parágrafo, segundo parágrafo desse subtítulo. A mãe é a rainha do lar. E alguém diria assim, ó, e os seus filhos e filhas são os príncipes e princesas do reino, não seria? Agora o texto diz pra gente assim, ó, a mãe é a rainha do lar e os filhos são seus súditos, e não seus príncipes e princesas. Porque quando a gente olha para essa relação real, o príncipe e a princesa geralmente é aquele que tem tudo na mão. O príncipe e a princesa é aquele que recebe tudo, que tem dinheiro para comprar tudo, que quando viaja, quer viajar, viaja, que não tem responsabilidade, não tem obrigação, porque ele tem outros súditos, outros servos. Mas o texto diz pra gente que a mãe é a rainha do lar, ao passo que os seus filhos devem ser educados, devem ser conduzidos, governados de forma sábia pela mãe, para que eles possam ser os seus ajudadores. Mães, eu sei que todas vocês, aquelas que nos ouvem aqui talvez pelo Facebook, têm uma preocupação muito valiosa em relação à educação, à profissão dos seus filhos. E investem muito dinheiro nisso. Eu trabalhei em escola durante 6 anos, nos últimos 6 anos e outros anos também. E a gente via pessoas que ali, ó, colocavam o filho no curso de inglês, no curso de natação, coloca fazendo esporte, paga uma escola cara, compra material, busca, leva, se preocupam tanto com a educação formal e na maioria das vezes se esquecem de trazer uma educação para a vida toda. Como cuidar de uma casa, como ser uma pessoa respeitosa, honrar o pai e a mãe, ser uma pessoa cortês, aqui até usando os jargões dos desbravadores, né? Ser uma criança obediente,
Uma criança que anda com reverência. Isso é muito valioso. E eu gosto muito de pensar nisso com a relação da própria mãe, porque os filhos devem ser ensinados a considerar a sua mãe não como uma escrava. Mãe, sabe? As mães vão lembrar dessas vozes aí, né? Mãe! Ô mãe! E cada vez que a mãe ouve isso na casa, às vezes ela chega treme, porque ela já sabe que o filho está precisando de ajuda. Essa semana eu estava vendo um vídeo, né? Como os filhos chamam as mães só pela palavra mãe, a mãe já sabe o que significa. Ô mãe, sabe quando estende? Aí ele fala assim, ó, esqueci a toalha, né? Quando ele chega, fala, mãe, 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 tá aperreado, atrasado, perdeu alguma coisa. Quando ele fala bem manhoso, mãe, você fala, ih, tá doente. Só com uma palavra essa relação ela é valiosa, mas eu gosto muito disso aqui. A mãe não é escrava dos filhos, pelo contrário, ela tem que ser sábia a ponto de dirigi-los, de ensiná-los, conduzi-los para serem os seus auxiliadores. Aqueles que eu estou vendo aqui, pessoas que talvez tenham um pouco mais de idade, vêm de uma geração mais antiga, talvez de uma dinâmica familiar um pouco diferente do que a gente vive hoje. Então era muito comum no passado, crianças com 12, 13, 14 anos já começarem a assumir responsabilidades em casa e até mesmo fora dela. Então era muito comum, com 13 anos, a menina ou o menino já estar envolvido ativamente com alguma atividade laboral, cuidando de uma outra criança, ajudando a mãe a cozinhar, ajudando a mãe a passar, lavar, cuidar da casa, né? Ou ajudando o pai no trabalho braçal. É claro, aqui a gente tem que fazer uma reflexão muito valiosa sobre o trabalho infantil e não é essa a proposta. Mas a inatividade infantil é um dos maiores problemas que a gente vive hoje. Os pais, muitos deles hoje, desejam proteger os seus filhos ao passo de usar deles ali para somente desenvolver os intelectos, a profissão, o estudo, que se esquecem de que a vida vai além, vou usar aqui da expressão escolar, da matemática, vai além das aulas de ciências, vai além das aulas de geografia. E aqui é algo muito valioso para a gente perceber, e aqui está dentro dos temas aqui que nós estamos trabalhando neste capítulo. Eu não vou passar todas as páginas dos títulos, porque eu imagino que a maioria leu, mas eu quero pincelar alguns assuntos. Mas uma das preocupações que até o texto traz para nós é a superproteção que hoje a gente vê em algumas famílias. Não sei se você já ouviu sobre a expressão boneco de porcelana. É uma expressão bem usada hoje quando se fala da relação familiar. O que isso significa? Os pais hoje gostam, né, têm o costume de proteger tanto os filhos do mundo lá fora, que se tornou mais violento, sem dúvida alguma, mas que faz com que eles se desenvolvam como bonequinhas de porcelana, que qualquer coisa, qualquer pedrinha desmorona. Sem dúvida alguma você conhece crianças, a gente conhece também, que com 10 anos estão sofrendo com ansiedade, gente. Com 12 anos, uma criança é diagnosticada com depressão. E isso é algo muito preocupante, algo que nós precisamos parar e refletir. Quando a gente pensa aqui na realidade do trabalho da mãe, tem uma expressão bem no finalzinho da segunda página do texto, que diz assim: a mãe que alegremente assume os deveres incluídos diretamente em seu caminho, sentirá que a vida é preciosa, porque Deus lhe deu uma obra para realizar. Nessa obra ela não precisa necessariamente se rebaixar, nem permitir que o seu intelecto se enfraqueça. Mães, é importantíssimo que continue se estudando cada vez mais. Eu que sou homem, falo isso com a minha esposa, até brinco com algumas colegas. A Ione está aqui com a gente, a Lumária que está ali, ela faz parte aqui do grupo das mulheres que estão conosco. Recentemente se tornou vovó, estava comentando isso antes, do Gael. E eu falei com a Rebeca, que é a sua filha, a mãe do Gael. Falei assim, já te deram a aula do que como é ser mãe lá no hospital? Tem essa aula, mães? Ela existe? Alguém te leva para uma salinha e fala assim, eu vou te ensinar a ser mãe. Quem dera tivesse, né? Tem algumas coisas, vocês vão concordar comigo, que você aprende com a vida. Você aprende sendo mãe. Em grande parte das vezes, ninguém te deu um curso. Ninguém fez uma faculdade.
Como ser mãe. Não fez, né? A Ione tá sem lana ali. Como ser mãe. E eu imagino que ser mãe traz grandes dúvidas, traz grandes preocupações. Agora é impressionante perceber que isto é uma oportunidade para crescimento do caráter também de vocês que são as mulheres, irmãs. Deus permite, através dessa obra, da educação dos filhos, de condução de caráter, que a mãe, a mulher, também perceba que através do desenvolvimento do caráter, através do desenvolvimento da educação dos filhos, ela passa também por uma transformação. Hoje, você vai concordar comigo também, de que o mundo mudou muito. Você já percebeu que as mulheres, as meninas, né, ali com seus 20, 22 anos, elas dizem assim, ó, eu não quero ser mãe, não. E hoje, você vai ouvir o absurdo dos absurdos, mas muita gente fala assim, ó, eu sou mãe de pet. A gente ama pets, eu gosto, tenho minha cachorrinha aqui. Mas, gente, não tem caráter para desenvolver no pet. Não tem. Não tem tantas preocupações, não tem nem um pouco do valor e da dinâmica que tinha. No passado, eu falo aqui, eu vou usar minha família como referência. Minha avó, por parte de mãe, foi mãe de 5 filhos. Por parte de pai, foram 8. E hoje, você falar para uma mulher que ela vai ser mãe de 1, ela já fala, meu Deus, como que eu vou sobreviver? Se a gente, não é assim? Se a gente olha para as histórias da Bíblia e a gente vê ali família, como a de Israel, foram 12 filhos. 12. As mães que estão aqui me vendo, e aí, toparia essa loucura aí? Um já basta, né? Já, vou usar aqui a expressão, já quase arrancou seus cabelos. Mas a gente vive uma realidade familiar cada vez menor. Então, a gente fala, 2 gerações atrás, existia aquela família grande, com muitos filhos. A anterior, a que tem aí hoje seus 40 para 60 anos, 3 filhos já era muito. Nossa, você tem 3 filhos? Tem uma família grande. Hoje, 1 filho, 2 já é demais. A gente até estava dando uma pesquisada para a gente falar aqui, tem gente falando assim, ó, a gente está caminhando à beira da extinção. Porque uma coisa é fato, mulheres, se vocês deixarem de ser mães, a humanidade acaba. Se as mulheres se unirem e falarem, não vamos ser mais mães, acabou esse negócio chamado ser humano. E eu vou dizer para você, nós homens não podemos fazer nada para mudar isso. Se vocês decidirem que não vão ser mães, a humanidade acaba. Agora é muito interessante porque a gente vê aqui dois trechos do livro que eu preciso fazer essa referência, que é muito valioso. Primeiro, quando ele fala que nenhuma obra é mais santa e nenhuma obra é maior, ao passo que também a mãe se torna uma cooperadora do pastor. E aqui eu faço a minha relação, né? Como pastor, é muito interessante perceber a diferença que o trabalho que a mãe desenvolve, que o pai desenvolve na vida das crianças faz. Hoje, de manhã, eu estava participando de uma ação missionária aqui na igreja do Caraguava, que é aqui em Peruíbe, junto com um grupo de missionários que vieram dos Estados Unidos. Nós estamos numa escola ali, que é uma EMF, e dentro da escola nós estamos fazendo atividades e contando histórias da Bíblia e cantando músicas. Queridos, é triste falar isso, mas tem crianças que não sabem nem o que é Bíblia, que não tem Bíblia em casa. Hoje eu fui contar a história, uma das mais conhecidas, a história de Noé. E tinha crianças que falaram assim, ó, quem é Noé? E é impressionante ver que outras crianças que estavam ali, lado a lado, na mesma sala, sabiam quem era Noé, a história completa, o que é o arco-íris. Eu perguntei, o que o arco-íris significa? Eles responderam, aliança com Deus. Eu falei, olha. Aí eu perguntei, você aprendeu com quem? Adivinha o que ele respondeu? Com a minha mãe. Com a minha mãe. Isso é muito importante, é muito valioso a gente ver. Até o trecho do livro diz assim, ó, o pastor tem um tipo de atividade para realizar e a mãe tem outro.
ela deve levar os filhos a Jesus para que ele os abençoe. Deve apreciar as palavras de Cristo e ensiná-las ao filho desde o berço. Ela deve discipliná-los para que saibam se controlar, sejam altruístas, a fim de que adquiram hábitos de higiene, de organização. A mãe pode criar os filhos de maneira que possam ir com o coração aberto para ouvir as palavras do pastor. O Senhor precisa de mães que em todos os segmentos do lar desenvolvam os talentos que Deus lhe deu e preparem os filhos para a família do céu. Isso aqui é muito valioso, muito, muito valioso. Ele ainda diz assim, ó, aqui o texto: o Senhor é servido efetivamente mais pelo fiel trabalho do lar do que por aquele que ensina a palavra. Aqui eu posso falar tranquilamente, as mães, mamães que estão me ouvindo aí, através da oportunidade que vocês têm de educação e responsabilidade para com os filhos, vocês se tornam pastoras dentro de casa. Com um trabalho que tem um efeito muito maior do que nós, pastores, ministros da igreja. E aqui, eu acho que é muito valioso a gente perceber e entender. Você lembra como Jesus discipulou os seus discípulos? Ele olhou para ele e falou assim, ó, vem, me segue. E aí quando ele começou a seguir Jesus, Jesus falou assim, ó, aqui a gente vai sentar para comer. E aí ele fala, vamos comer pão? Aí ele pegou o pão, comeu o pão e deu para os discípulos. Aí ele falou, agora vamos dormir. Adivinha o que os discípulos faziam? Iam dormir. Jesus acordava e falava, vamos despertar porque temos a obra a fazer. E começava a se fazer o trabalho ali, o trabalho missionário, da pregação, da cura, as viagens. Jesus estava junto com eles no barco. Jesus estava junto com eles na casa. O pastor da igreja, ele não tem condições de fazer esse mesmo trabalho. A única pessoa que tem esse tempo hábil e esta possibilidade é a mãe. Antes de nós começarmos a live, você que está nos assistindo aí pelo Facebook, a gente estava comentando aqui um pouco sobre a realidade das mães, e eu vou usar isso como exemplo, né? Algumas citaram aqui que, ao passo que também estavam atuando como mãe, estavam fazendo o trabalho externo, então trabalhando fora, dando aula, às vezes chegava tarde em casa, né? Tinha essa dificuldade de lidar, vou usar aqui a expressão que foi comentada, não conseguiu curtir todos os momentos ali. Mas ainda assim, se você pensar na realidade familiar, o seu filho comeu o que você deixou preparado. Não foi assim? Então, o que comer foi a mãe que deixou. A roupa que ele vestiu foi preparada, às vezes lavado, passado, secado, dobrado, guardado pela mãe. E eu acho isso muito valioso, muito valioso. Porque o mesmo método de Jesus no discipular é o método que a mãe usa para com os filhos. Filho, a mãe está comendo isso, come comigo. Filho, tem que se vestir assim, não assado. Tem que tomar banho, tem que escovar o dente. Sabe aqueles conselhos valiosos que você tem que repetir milhares de vezes? Eu fico aqui lembrando da minha mãe, porque minha mãe, o que ela teve de trabalho, minha mãe tinha uma filha. Minha irmã, não sei se ela está assistindo, se vai assistir, o nome dela é Carol. Aí ela falou assim, mãe, eu quero muito uma irmãzinha para eu poder brincar. Pedido que, né, filho faz, a mãe não deve escutar muito. Você sabe disso já, né? Minha mãe devia ter falado assim, ó, na volta a gente compra. Sabe aquela frase clássica? Ela falou, então tá bom. Meus pais foram ter mais uma menina, tiveram 2 filhos gêmeos. Tem umas mães que já fizeram assim, ó. Era 2, assim, ó, um em cada braço. E é interessante, porque era para ser mais uma menininha, princesinha, sabe? Aproveitar as roupas da mais velha para a mais nova, pois veio 2 meninos. Aquela trabalheira, mas eu acho muito valioso, porque eu me vestia como minha mãe mandava, eu comia o que minha mãe mandava, eu levantava a hora que minha mãe me acordava, eu ia para onde minha mãe ia, eu ficava onde minha mãe mandava. Então, a mesma forma que Jesus discipulou seus discípulos, é a forma que as mães têm como responsabilidade para cuidar e ensinar os seus filhos também. É claro, tem coisas, mães, vocês vão concordar comigo. E aqui eu volto àquele primeiro assunto.
que faz parte do universo do adulto, que não faz parte do universo da criança. E é isso que eu falo, e esses são esses momentos que precisam ser valiosos. Às vezes, você, né, vou usar uma expressão bem simples, quer comer um docinho, sabe, um chocolate? E aí você vai lá no quarto e come o chocolate, né, e limpa a boca assim, ó. E finge que ninguém viu, não é? Às vezes acontece. Mas é claro que aquele momento ali e o dia a dia, essa esfera que é apresentada para nós de influência pela mãe, ela faz parte da construção do caráter dos filhos. Eu gosto muito de fazer uma referência aqui. Esse texto aqui, ele é um texto, eu não sei se você percebeu, mas o livro Fundamentos do Lar Cristão, ele pega algumas citações de outros livros. Do livro Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes, e outro que é muito conhecido também, que é O Lar Adventista. Depois, se você der uma olhadinha, você vai ver que alguns dos trechos aqui foram citados desses livros também. E é interessante porque aqui existe uma missão, existe algo que é muito valioso. Porque hoje, queridos, o mundo está repleto de influências corruptoras. O mundo está repleto de influências destruidoras. Quer ver um exemplo? Você que vai para a igreja, talvez seus filhos não são tão pequenos, mas talvez você tenha netos. Você vai para a igreja, você vai na escola, você vai no banco. Se você vê uma mãe ali, é muito comum hoje você ver ela, para lidar com a sua dinâmica, com as suas atividades, entregar na mão dos seus filhos uma coisa chamada celular. É muito comum. É muito comum pegar lá, né, a tela, pode ser o celular, um tablet ou qualquer outra dinâmica, e falar assim, ó, assiste o vídeo, ouve a música. E ali gasta-se, vou dizer, um tempo extremamente grande. Isso é muito comum da gente perceber hoje. Agora, uma das responsabilidades que a mãe precisa ter, e óbvio, aqui eu estou especificando a mãe porque faz parte do capítulo, mas eu não estou excluindo como sendo uma função só da mãe, o pai também. Precisa estar muito atento ao que está sendo reproduzido ali. As influências que estão fazendo parte da construção do caráter dos filhos. Aqui a maioria de nós conhecemos aí o programa que vai ser apresentado para nós neste sábado, Quebrando o Silêncio. É um programa importantíssimo da igreja, uma das mais importantes abordagens. Olha lá, já tem camiseta aí aparecendo. Quebrando o Silêncio. Queridos, a campanha fala da proteção de crianças e adolescentes no contexto de violência doméstica, bullying, violência sexual. E grande parte das vezes, estas nuances acontecem pela falta de ensino, de atenção, de condução ali. Hoje eu estava vendo um vídeo, um pastor colega meu, pastor Nicolas, me mandou um vídeo sobre um aplicativo de celular para crianças, se chama Roblox, é um jogo. E dentro desse jogo ali tem salas onde são apresentados conteúdos adultos. E a criança, se não for supervisionada, ela vai entrar e consumir esse conteúdo. Conteúdos em nível, só para você ver a gravidade, de pornografia, de violência. Conteúdos que podem destruir a vida da criança durante anos. E essas influências corruptoras, queridos, estão aqui, ó, em todo lugar. Deu play, a influência aparece. Você pode colocar ali, preste atenção nisso, falo isso para as mães que é muito valioso. Você pode colocar ali um vídeo da igreja, e ele está assistindo um vídeo da igreja, uma música, mas em 5 segundos aparece uma propaganda. E essa propaganda ali já fala de uma realidade totalmente diferente dos princípios da Bíblia. Uma família disfuncional, um relacionamento disfuncional. Aqui, até o trecho do texto vai dizer para a gente assim, a moda, os costumes exercem forte poder sobre os jovens. Se a mãe falta em seu dever de instruir, guiar e corrigir, os filhos naturalmente aceitarão o mal e se desviarão do bem. Talvez eu esteja falando para algum filho aqui, não sei qual aqueles que estão nos assistindo, mas filhos,
Eu digo aqui também, sou filho. Precisamos ter sabedoria no que vamos assistir. Precisamos ter sabedoria no que nós vamos ouvir. A Bíblia diz pra gente, nem tudo nos convém. Mas, mães, é muito importante todas as vezes que a gente vá ao Senhor, ao nosso Salvador, e clame a Deus, a oração que está escrita no livro. Ensina-nos o que faremos pelas crianças. Aqui eu preciso dar um testemunho de uma mãe que me procurou enquanto eu trabalhava na escola. A gente tinha uma música ali na escola que a gente cantava bastante, a música do Meu Farol. Todo mundo conhece, né? Meu Farol, música bem conhecida. E as crianças aprenderam essa música na escola e começaram a cantar em casa. E mostravam para a mãe. E eu falava isso para ela. Quando chegar em casa, criançada, põe para a mãe ouvir, ensina para a mãe essa música. E uma mãe que não era de igreja, assim, não frequentava nenhuma denominação, era uma pessoa distante da realidade de igreja. Ela foi lá na escola e falou assim, pastor, como que meu filho, minha filha, ela aprende algo tão valioso aqui, ao passo que, quando eu falo lá da minha realidade familiar, das casas, ela gasta muito tempo, por exemplo, com desenhos, com filmes, com séries, com videogames. Aí eu falei para ela assim, olha, aqui na escola, nós pegamos o tempo que nós temos e investimos nisso. Então, quando ela chega, usando o exemplo da escola adventista, quando ela chega na sala de aula, ela ora, ela tem uma meditação, ela canta uma música, aí na hora do intervalo tem música de Deus, e ela vai assimilando isso cada vez mais. Aí eu fiz uma pergunta para a mãe entendeu onde eu queria chegar. Eu falei assim, quanto tempo lá na sua casa a sua filha gasta com filmes e séries e desenhos? Aí ela falou assim, ó, é o tempo todo, foi o que ela falou. É o tempo todo. Aí eu falei, quanto tempo você gasta com ela ali lendo o texto da Bíblia? Ela falou exatamente a expressão dela, eu nunca fiz isso. Aí eu falei, você acha que ela vai lembrar do desenho, do filme, da série? Ou do verso da Bíblia que ela nunca ouviu? A mãe, sabe aquela cara de, meu Deus, faz todo sentido, mas é simples assim. Se gastamos tempo com coisas que não vão trazer coisas boas, que não vão edificar, essa é a instrução que está sendo dada ali. O texto do livro aqui, ela fala sobre oportunidades únicas. E tem um trecho que eu gostei muito, até grifei, que diz assim, ó, que toda mãe sinta que tem oportunidades únicas. Únicas. Olha o finalzinho desse trecho, diz assim, será visto que muitos que têm abençoado o mundo com a luz da inteligência, da verdade ou da santidade, devem os princípios fundamentais de sua existência e êxito a uma mãe cristã que orava. Vou repetir essa frase para você ver o impacto dela. Será visto que muitos que têm abençoado o mundo com a luz da inteligência, da verdade e da santidade, devem os princípios fundamentais de sua influência e êxito a uma mãe cristã que orava. Amém por isso. É impressionante ver que as mães têm, de fato, em suas mãos uma grande missão. Oportunidades únicas que não podem ser dispensadas. Aqui, antes de eu avançar para a minha conclusão, pelo tempo que nós temos, eu preciso dizer algo que faz muito parte da minha vida, do meu coração. Porque eu posso estar falando para mães aqui que sentem uma dor no seu coração. Que pensam assim, até diriam assim, pastor, eu não fiz tudo que eu poderia ter feito. Pastor, eu tinha aqui com múltiplas funções, talvez fui mãe sozinha. Eu não consegui fazer tudo o que eu precisava ter feito. Eu não consegui ter todas as forças para fazer aquilo que eu gostaria. Mas aqui eu digo, como ministro do Evangelho, que aquilo que foi feito foi precioso e valioso nas mãos do Senhor. Tem uma história na Bíblia que eu gosto muito. Depois eu não vou ler o texto na íntegra, mas depois leia a história de Esdras e Neemias. Eles tiveram a ordem de reconstrução do templo. Você conhece essa história. Quando eles foram reconstruir o templo, eles acharam que iam sair em paz e construir o templo lá. Mas os exércitos dos povos que os perseguiam foram atrás deles para guerrear com eles, com espadas. E a Bíblia diz pra gente que aqueles homens e mulheres ali, ao passo que construíam o templo,
estavam na guerra com a espada. A expressão que a Bíblia usa é que em uma mão eles seguravam a colher de construtor e na outra seguravam a espada. Então eles tinham que guerrear com a espada e construir com a colher. Irmãs, mães, talvez isso foi a sua vida. Talvez foi assim que você viveu a sua maternidade nos seus primeiros momentos. Guerreando com a espada, lutando contra todas as dificuldades que a vida te apresentou. Tendo que trabalhar fora, às vezes, o dia inteiro. Manhã, tarde, chegar no final da noite. Tem mães que deixavam os filhos com os avós, porque realmente tinham que trabalhar. Trazer o sustento para dentro de casa. A espada na mão, lutando contra a guerra. E ali, tentando com a colher, com pouco tempo que tinha, construir o caráter e o futuro dos filhos. Aqui eu digo para você, toda a obra que foi feita, com toda a dedicação que Deus lhe permitiu, nas condições que você teve, se tornará bênção nas mãos de Deus. Mães, não se culpem pelas escolhas erradas que talvez os filhos possam fazer nos futuros. Ao passo que você teve suas dificuldades, se você se tornou ali uma mulher, uma mãe, que era para aquela família, aquele lar, um exemplo de cristão, uma pessoa que orava, uma pessoa que era fiel a Deus, Deus há de trazer ricas bênçãos para a sua vida. Talvez eu esteja falando para mães aqui que têm dificuldade de se relacionar com seus filhos, que tiveram diferenças de escolha, de ações, que você olha para a vida dos filhos e fala, filho, você poderia ter sido tão diferente. Eu gostaria que você tivesse seguido esse caminho, eu gostaria que você tivesse seguido aquele. E uma das soluções para a família ter paz foi ficar longe um do outro. Mas esse não é o propósito divino. O propósito divino não é que uma mãe esteja longe do seu filho. O propósito divino não é que uma mãe não fale com seu filho. O propósito divino não é de que quando o filho vai se casar, no casamento, a mãe não esteja lá feliz e chorando. Então eu digo para mães aqui, que talvez possam estar passando por dificuldades. Hoje nossa oração, faremos daqui a pouquinho, é que Deus restaure o seu lar. Deus restaure a sua família. Deus traga para perto de você os seus filhos, para que ele caminhe junto contigo nos caminhos do Senhor novamente na igreja, para que ele possa seguir junto com você ali fielmente o caminho que você ensinou a ele no passado. Eu tenho a plena certeza de que Deus trará para nós, cada um de nós, as bênçãos que ele prometeu. E aqui meu último comentário do texto que nós tivemos aqui, que aqui eu falo para os filhos, para as filhas. A Ione está aqui comigo, ela não me deixa mentir. O meu pedido de oração todas as quartas-feiras é pela minha mãe. Não sei nem se ela está assistindo, mas se ela tiver, mãe, estou orando por você. Nós precisamos orar pelas nossas mães. Minha oração é para que minha mamãe chegue mais perto de Jesus também. Eu já falei, eu vou batizar minha mãe em nome de Jesus. Mas orem pelas suas mães. Aqui, preciso fazer uma referência que é importante. As mulheres, quando se tornam mães, começam a entender um pouco mais da proteção, do cuidado que suas mães tiveram com elas. Às vezes, laços que estavam rompidos começam a se restaurar. Então, ore por suas mães. Se ela estiver viva, ame sua mãe, abrace sua mãe, visite sua mãe, ligue para sua mãe. Ame sua mãe. Se torne de fato aquele filho, filha, que honra o pai e a mãe. Mães, para eu encerrar aqui minha fala e conduzir-nos em oração, que você sinta hoje, através dessa conversa, desse bate-papo, de que Deus confiou a você uma das mais preciosas missões. Deus confiou a vocês, mães, o desenvolvimento do caráter de pessoas. Alice ao seu esposo, ao pai dos seus filhos, para que isso possa ser desenvolvido desta forma também. Jamais deixem de cumprir com a fiel missão que Cristo os confiou. Para isso,
Estude mais, ore mais, leia cada vez mais a Bíblia. Encontre novas formas de conduzir os seus filhos. Às vezes a gente não tem todos os recursos que gostaria, mas o amor ele é sentido nas pequenas ações. Você não precisa dar o maior presente para o filho. O amor, ele é sem dúvida o maior presente que a gente pode dar. E dentro desta realidade, mamães, não deixe de ser uma mulher. Não deixe de ser alguém que é esposa, alguém que possa se desenvolver como adulto aliado ali à sua família também. E minha oração é que você, tanto quanto eu, possamos ver cada vez mais em nossas casas, em nossas igrejas, mães dedicadas ao serviço do Senhor, mães dedicadas a estar nos caminhos de Jesus. Eu orarei aqui agora junto com vocês, você que está nos assistindo aí através do Facebook também, saiba que essa oração vai alcançar seu coração, vai abençoar sua família também. Se você puder, da forma que você está aí, feche seus olhos, vamos orar? Querido Deus e Pai, mais uma vez, somos gratos porque o Senhor ama cada um de nós. Somos gratos pela vida, pela saúde que o Senhor tão bondosamente nos deu. Queremos agradecer porque o Senhor nos permitiu ter mães. Algumas permanecem conosco, outras já descansaram, mas permanecem com seu legado no nosso coração. Desde a primeira palavra que a maioria dos filhos diz, mamãe, que a gente possa honrar as nossas mães, que a gente possa respeitá-las e que nossas mães, as mães que estão aqui nos ouvindo, possam entender de que elas têm o melhor aliado do universo, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Abençoe os lares, Pai. Restaure as famílias. Abençoe, Pai, a relação da mãe e dos filhos. Que haja paz, que haja harmonia, que haja alegria nisso. E que dia após dia a gente possa ver famílias restauradas pelas mães que cumprem a missão de conduzir os seus filhos e os seus lares nos pés de Jesus. Nos abençoe e nos guarde, Pai. Proteja as famílias que tanto têm sido atacadas nesses dias. Que o mal não vença, pelo contrário, mas que o bem que vem de Jesus, o amor, possa reinar soberano em nossa vida. Nos dê uma ótima noite de descanso, restaure as nossas forças para amanhã termos mais atividades. Nos abençoe, nos guarde, nos proteja. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.